Fala galera que acompanha o canal Aquarismo Resenha, tudo bem com vocês pessoal? Talvez a imagem não vai ficar tão legal porque eu estou usando uma outra câmera, a minha câmera que eu uso para gravar, ela infelizmente estragou de vez, então estou usando uma outra câmera, mas eu espero aí que vocês curtam o assunto de hoje. Hoje eu quero falar para vocês sobre o termostato ou o aquecedor, qual é o melhor para usar? Está chegando o frio e nós precisamos aí cuidar bem do aquário para não ocasionar nenhum problema para os nossos peixes, beleza? Então não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, tamo junto e é nóis! Uma dúvida persistente entre os aquaristas é o quanto à necessidade de aquecer a água, e para entendê-la precisamos primeiramente saber um pouco sobre a fisiologia dos peixes. Os peixes são animais pecilotérmicos, também conhecidos e chamados como animais de sangue frio, ou seja, a sua temperatura corporal ela varia em função da temperatura ambiente. Todo ser vivo possui um metabolismo ajustado a uma determinada temperatura. Por exemplo, nós seres humanos temos uma temperatura ideal, possuímos uma temperatura ideal de 36 graus e meio. Então cada espécie de peixe vai apresentar a sua temperatura ideal, e aí é necessário, quando você adquirir uma espécie, você saber qual a temperatura que aquele peixe exige aí para viver bem. Como muitos peixes criados em aquário são peixes tropicais, eles mantêm uma temperatura ideal de 25 a 28 graus. Então, para você manter essa temperatura em determinadas estações do ano é muito difícil você manter se você não tiver aí um aquecedor no seu aquário, principalmente agora que está entrando friozinho, na época de junho e julho, é muito difícil de você conseguir manter aí esses 25 graus no seu aquário sem ter um aquecedor. E se você não conseguir manter, vai ocasionar problemas no seu aquário. Qual é o problema de temperatura inadequada? Se ela estiver muito baixa ou se ela estiver muito alta, vai trazer problemas para o seu peixe. Se ela estiver baixa, pode trazer doenças, como por exemplo o ictio. O ictio, como eu já falei em outros vídeos, ele é uma variação de temperatura. Então uma hora o seu aquário ele está em 28 graus, de repente ele cai para 24 graus, para 22 graus, e aí ele aumenta, abaixa, e isso vai mexer na imunidade do peixe e o peixe vai acabar contraindo esse ictio. Se você manter muito alta a temperatura, você vai literalmente fritar o seu peixe. E aí é que entra um dos grandes problemas também aí de você ter apenas o aquecedor no seu aquário. Então vamos entender qual é a diferença entre o aquecedor e o termostato. O aquecedor eles são equipamentos elétricos que têm como função aquecer a água. Lógico, o próprio nome já diz aquecedor. Possui uma resistência interna que é semelhante aos chuveiros elétricos e ele aquece de acordo com a passagem da água. Essa resistência ela fica geralmente dentro de um tubo de vidro que é submerso e irá elevar a temperatura da água ao seu redor. Mas qual é o problema do aquecedor? É que eles apenas esquentam. Então cabe a você que tem um aquecedor no aquário ligar e desligar ele. Então isso pode fazer que a temperatura se eleve muito, matando os peixes, porque não tem um controle ideal aí dessa temperatura no aquário. Mesmo que a temperatura não se eleve tanto, a dependência de um controle humano faz com que a temperatura varie muito, o que é prejudicial para a saúde dos seus peixes no caso. Então, para evitar esse descontrole aí da temperatura da água no seu aquário, é necessário usar um equipamento chamado termostato. O que é o termostato? Também é um equipamento eletrônico, mas com uma função bem diferente. Ele irá apenas controlar aí a temperatura da água do seu aquário, ligando e desligando o aquecedor automaticamente. Ou seja, esse equipamento deve estar sempre
acoplado ao aquecedor. O termostato ele funciona através de um termômetro que indica a temperatura da água. Dessa forma, se desejamos manter a temperatura do aquário em 27 graus, o termostato irá aquecer a água se estiver abaixo de 27 graus e quando passar de 27 graus, ele irá desligar automaticamente, mantendo então a temperatura do seu aquário estável, que isso que é o ideal para os seus peixes. Seus peixes precisam ter uma temperatura estável para eles viver bem. Então, tanto aquecedor como termostato podem ser comprados separados. O que eu não indico para você é você ter apenas o aquecedor. Então, se você tiver apenas o aquecedor, você vai ter que toda hora estar ajustando a temperatura, colocando a temperatura ideal. E se você não tiver em casa, por exemplo, como você vai ligar ali o aquecedor, depois desligar o aquecedor? Então, eu indico para você ter o aquecedor e o termostato, mas para você gastar menos ainda, eu indico já para você ter o aquecedor com o termostato, porque aí você vai já ter o equipamento junto ali que vai aquecer a sua água e ao mesmo tempo vai acionar quando for preciso e quando já atingir a temperatura ele vai desligar para não deixar essa temperatura subir e elevar ainda mais aí, podendo trazer algumas coisas prejudiciais aí para a saúde deles. Aí o que as pessoas mais me perguntam é: Guilherme, mas qual é a melhor opção aí de termostato, né? Como que eu faço para colocar um termostato no meu aquário? O que eu preciso saber? Para você utilizar esse equipamento, você precisa saber que a proporção padrão é de 1 watt para cada litro de água. Então, se você tem um aquário de 50 litros, você usa aí um termostato com 50 watts de potência. Mas para regiões mais frias, que o frio é mais intenso, por exemplo, no sul do país, aí no Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, nessa região é recomendado você usar 2 watts para cada litro de água. Então, se você tem um aquário de 50 litros, você vai usar um termostato que tenha 100 watts de potência, tá? Para que aí ele mantenha aí essa temperatura sempre no ideal que ela deve estar. Então, para isso, na hora de você comprar aí o seu termostato, preste muito bem atenção, porque se você tem um aquário pequeno e coloca um termostato muito grande, não, eu vou colocar isso aqui de 200 watts no meu aquário de 50 litros porque vai manter bem aquecido. Não, aí você vai acabar matando seus peixes fritos, literalmente. Então, você precisa colocar o termostato ideal aí para o seu aquário para evitar maiores problemas. No mais, para utilizar o termostato é muito simples. Toda vez que você for lá na loja, você comprar, vai vir a instrução de como você deve utilizar, mas sempre não muda muito aí de equipamento para o outro. Então eu indico para vocês aí nesse frio, não deixe o seu aquário ser um termostato, porque pode dar problemas, pode trazer doenças para o seu peixe, você pode acabar perdendo os seus peixes. Então não deixe aí, se você não tem ainda, corre na loja mais próxima da sua casa ou pela internet, tanto faz, e peça o seu termostato, compre o seu termostato, coloque aí, porque o frio tá vindo bem forte. E aí essa dica que eu deixo para vocês aí, beleza? Então veja bem qual peixe que você tem, qual é a temperatura ideal e programa aí o seu termostato para aquecer aí o seu aquário e deixar tudo certinho, beleza? Gostou desse vídeo? Não esquece de clicar aqui em gostei, compartilha com seus amigos, minhas redes sociais, tá tudo na descrição desse vídeo. Tamo junto e é nóis!